Então, em primeiro lugar, eu quero dar para vocês um bom domingo, tá? Também conhecido como 7 de novembro de 2021, tá? Então, hoje a monitoria é uma monitoria gravada, tá? E eu vou tratar um dos últimos exercícios que a gente tem, tá? Eu acho que a gente vai até o 4.10, então fica faltando um pouquinho a coisa para a equação do movimento. É bom que é um incentivo para vocês fazerem a mais, né? Mas levando em consideração que faltam 2 dias para a prova, né? Mas vamos dar continuidade. O exercício que eu guardei para hoje é o exercício 4.7, tá? Que diz o seguinte, tá? Vamos lá. Um óleo de motor a temperatura T de 60 graus Celsius é forçado a escoar entre duas placas paralelas separadas por uma distância H de 3,60 milímetros. Tá? As placas têm dimensão L igual a 1,25 milímetros e W igual a 0,55 metros. Eu dei uma pausa aqui porque eu olhei rapidamente a fonte dessa questão e na hora de eu trazer foi um M a mais aqui. Então, esse comprimento L é de 1,25 metros, tá? E W igual a 0,55 metros. Maravilha. Tá. A placa inferior se move com uma velocidade VI, tá, de 0,07 metros por segundo. A pressão na saída é a atmosférica, tá? Então, a gente já pode dizer o seguinte, a pressão na saída é 101,3 kPa. Tá. Ele disse para a gente o seguinte, a pressão na entrada é manométrica e igual a uma atmosférica. Ou seja, se a pressão manométrica é uma atmosfera, então a absoluta vai ser a manométrica somado com a pressão atmosférica. Então vai ser 1 com 1, que vai dar 2 atmosferas de pressão. Tá? Então a pressão na entrada aqui é de 202,6 quilopascal, tá? Devido aos aditivos adicionados para melhorar o consumo de combustível, o óleo tem comportamento não newtoniano de acordo com o modelo da potência, com índice de consistência M igual a 170 milipascal segundo elevado a N e índice de comportamento N igual a 0,96. Como comentário, tá? Esse M pode ser interpretado como a viscosidade M. Esse M pode ser interpretado como similar, não é igual, tá? À viscosidade minha, tá? Então, é um óleo viscoso, tá? Como é de se esperar. E esse índice de comportamento, N igual a 0,96, ele é bem perto de 1, tá? Não é 1, ou seja, esse comportamento não newtoniano, ele não é um comportamento não newtoniano, assim, digamos, exacerbado, tá? Ele é um óleo, digamos assim, que está ali meio caminho, tá? Entre um comportamento não newtoniano e um comportamento newtoniano, tá? Ele não tem esse comportamento anômalo dele, não esse comportamento reológico dele, não divergente assim, ele não é tão forte, tá? Quanto você tem em outros fluidos. Por exemplo, acho que no exercício anterior, que eu acabei de gravar e entrou como monitoria do dia 5 de novembro, a parte B, o N é igual a 0,2, né? Então, é realmente um fluido muito não newtoniano. Não é o caso aqui, tá? Mas essa discussão não é relevante. A densidade do óleo é de 864 kg por metro cúbico, 864 Bangu. A componente do tensor tensão é dada por tal de IJ igual a M menos dVj sobre DI elevado a M. E com isso ele pede perfil de velocidade, vazão volumétrica do óleo e o número de Reynolds, tá? Classificando o regime em regime laminar ou turbulento, tá? Então, para esse caso aqui, a gente vai precisar, então, para encontrar esse número de Reynolds, a expressão do número de Reynolds é um número de Reynolds modificado para essa reologia de fluido. Por quê? A gente pode não ter até comentado antes, mas o número de Reynolds é dV ρ sobre μ.
μ é a viscosidade do fluido newtoniano. E se o seu fluido é não newtoniano? Então, você vai ter que modificar esse número de Reynolds. Daí que sai essa ideia de número de Reynolds modificado. Perfeito? E quando ele é modificado para o fluido Power Law, é isso aqui que você obtém, tá? Outra coisa é que aqui tá. Lembra que o número de Reynolds para a gente é Devereux sobre μ, porque Osborne Reynolds, na experimentação dele, ele usou tubos cilíndricos, tá? Mas aqui a gente não está tratando de tubo cilíndrico. A gente está tratando aqui de duas placas planas e o fluido escoa entre essas placas, fazendo um sanduíche. E o que acontece? O diâmetro vira a distância que separa as placas, tá? De certa maneira, esse diâmetro, essa distância que separa as placas, quando a gente generaliza esse conceito de número de Reynolds para outras geometrias, é o que a gente chama de comprimento característico. Tá? Então, o comprimento característico do escoamento entre duas placas é a distância que separa as duas placas. Tá? Enfim, vamos então começar a fazer o nosso problema, tá? Não precisamos definir sistema de coordenadas, porque o nosso sistema de coordenadas ele já está definido, tá? Eu vou comentar, então, olha só, nós já temos x e y aqui. Então, de cara, a gente já sabe que a gente está no sistema de coordenadas cartesiano, tá? Em relação à posição do sistema de coordenadas também, ele colocou esse sistema de coordenadas na placa móvel, tá? Então, isso vai ter vai mudar um pouquinho as nossas contas, tá? Mas dá para viver com isso. Eu, pessoalmente, colocaria isso na placa fixa. Eu colocaria o meu sistema de coordenadas na placa fixa, tá? Mas já está aqui, é assim que será. Tá? Então, a gente já pode pular direto para o item 2, tá? Que nós temos que registrar as nossas hipóteses simplificadoras para esse problema. Então, o que a gente já sabe aqui? Tá? Pressões na entrada e na saída. Então, a gente já pode lançar o seguinte: nós temos um gradiente de pressão na direção x. Tá? Então, essa é a ideia do gradiente de pressão. Então, d-ROM de P, d-ROM de x, na equação do movimento, vai ficar. Tá? Ele disse que o nosso óleo ele tem um comportamento, tá? Ele é um fluido não newtoniano, tá? Que segue o modelo Power Law. Tá? Então, vamos registrar aqui o seu modelo reológico. Tá? O modelo Power Law, tá? Maravilha. O que mais a gente sabe aqui? Essa velocidade com qual a placa está sendo puxada, a placa inferior, tá? Ela é constante. A pressão também é constante. No geral, todas as informações aqui são constantes em relação ao tempo. Então, a gente pode propor aqui, tá, que nós estamos trabalhando, tá, em regime permanente e nada vai depender do tempo. Ele disse também, ele falou alguma coisa sobre regime laminar de escoamento? Tá. Não, ele não falou nada sobre a questão do regime laminar. Então, eu vou propor que esse é um óleo muito viscoso, tá? E, como ele é muito viscoso, as forças viscosas vencem e vão laminarizar o nosso escoamento. Daí, a gente pode propor regime laminar, tá? Mas o que a gente pode dizer? Vamos propor o seguinte aqui. Nós vamos propor um escoamento, tá? Sem efeito de borda, tá? Sem efeito de borda, tá? O que acontece aqui na verdade? Olha, nesse sanduíche,
E quem já, por exemplo, colocou requeijão num pão de forma, bastante requeijão mesmo, quantidade completamente desnecessária, e amassou, começa a sair pelas bordas, começa a fazer uma bagunça, tá? É o que acontece no mundo real. Mas aqui o nosso problema ele é idealizado, tá? Então eu só estou considerando aqui que o fluido vai fazer esse movimento, tá? Ele só vai se movimentar da esquerda para a direita. Em outros termos também, o que você pode pensar? Essa placa é apenas um pedacinho, tá, de uma placa muito maior. Tá? Você também pode pensar isso, é uma alternativa para poder aplicar essa hipótese, tá? De não ter efeitos de borda. Tá? Mais alguma hipótese relevante para esse escoamento? Claro, eu estava esquecendo de uma, tá? Ele nos deu aqui a densidade de fluido, que é 864 quilogramas por metro cúbico. Então, eu vou dizer que esse fluido ele é incompressível, tá? Então, com isso, a gente já pode partir para a próxima etapa, que é determinar as condições de contorno, tá? Então, nós vamos registrar as condições de contorno que estão disponíveis para a gente ter aqui, tá? No nosso problema. O que eu vou dizer, então? O nosso sistema ele está completamente contido entre as duas placas, tá? Então, ali não vai ter contato com o gás em nenhum momento. Não é só um único fluido, então o fluido immiscível também não pode ser aplicado. O que nos restou é a condição de não deslizamento. Tá? Com a condição de não deslizamento, a gente percebe que ela vai poder ser aplicada em dois lugares. Tá? Ou seja, eu vou poder dizer o seguinte: a velocidade do fluido, quando ela for estudada na posição y igual a h, que corresponde a essa placa superior, ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque a placa está fixa, tá? E a velocidade do fluido, quando ela for estudada na posição y igual a zero, ela vai ser igual ao seguinte, tá? Ela vai ser igual a 0,07 metros por segundo. E ele chamou isso de VI, tá? Velocidade da placa inferior. Maravilha, então tá aqui as nossas condições de contorno. Uma vez registrada as nossas condições de contorno, a gente pode passar para o estudo do vetor velocidade, tá? Então, o que a gente tem aqui? Estamos em coordenadas retangulares, então o vetor velocidade ele vai se dividir em três componentes: Vx, Vy e Vz. Tá? E como vocês já conhecem o script, tá? Até eu estou me sentindo repetitivo aqui. Cada uma dessas componentes do vetor velocidade, por si só, pode ser função do espaço, tá? E do tempo. Então, o que eu vou propor aqui? O meu fluido, tá? Não vai se movimentar na direção y. Se o fluido se movimenta na direção y, ele vai estar subindo ou ele vai estar descendo. Nenhuma dessas duas coisas acontece. Então, eu não vou ter velocidade na direção y. Não está aqui desenhado, tá? Mas essa é a direção z. E claro, o meu fluido também não está indo nem para frente e nem para trás da tela do computador / telefone / Smart TV / geladeira que vocês estão usando para assistir essa monitoria. Então, nós também não teremos velocidade do fluido na direção z, tá? É claro que nós vamos ter velocidade do fluido na direção x, porque ele se move, e se não tiver velocidade na direção x, não vai existir movimento. Tudo bem. Essa velocidade da direção x depende de quais variáveis? O tempo não pode ser uma delas, porque o regime de escoamento ele é permanente, tá aqui em cima.
que a gente pode dizer? Essa velocidade na direção x, ela vai variar com x. O perfil de velocidade desenvolvido vai ter uma cara mais ou menos assim, tá? Maior no centro, menor nas bordas, o formato mesmo pouco me interessa. Mas o que eu vou esperar? Se eu estiver olhando mais perto ou mais longe do meu sistema de coordenadas, eu espero que o perfil de velocidade seja a mesma coisa, embora o meu desenho não esteja ajudando, tá? Essencialmente, nós vamos concluir que Vx não é uma função de x, tá? Um ponto, tá? Só para dar uma pausa aqui, tá? Um ponto que a gente pode aplicar também nessa. Vamos dar uma pausa aqui rápida, tá? Vamos puxar aqui para o cantinho da tela, essa parte onde vocês não veem nada, quando eu soltar o PDF. É o seguinte: vocês lembram do divergente do vetor velocidade? Tá? Como o meu fluido ele é considerado incompressível, esse dividir V tem que ser igual a zero. Isso sai lá da equação da continuidade na sua forma diferencial. Como é que é o divergente de V em coordenadas retangulares? É dρ de ρ, dρ de t, mais dρ de Vx, dρ de x, mais dρ de Vy, dρ de y, mais dρ de Vz, dρ de z é igual a zero. Mas o nosso regime de escoamento é permanente, nós não temos velocidade do fluido na direção, nós não temos velocidade do fluido na direção y e nem na direção z. Ou seja, nós concluímos que a equação da continuidade, o que ela diz para a gente? dρ de Vx, dρ de x é igual a zero. Ou, em outras palavras, para o meu fluido ser incompressível, é proibido Vx ser função de x. Tá? É uma das maneiras também de você estudar as componentes do vetor velocidade, tá? É aplicando a continuidade. Ela ajuda, mas também só te mata uma variável, perdão. Só mata uma variável, tá? Você ainda tem duas para se preocupar. Vamos lá. Vx não vai ser função de z, tá? Eu adianto. Por quê? A velocidade ela vai ser a mesma, independente de você estar olhando mais aqui para frente, tá? Ou mais aqui para trás. Observa aqui, ó, que as setas elas têm todas o mesmo tamanho, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a profundidade, que é essa coordenada z, tá? Então, Vx não vai ser função de z. Nós podemos concluir que Vx será função única e exclusivamente de y, tá? Que é o esperado. Por quê? A velocidade aqui, e agora sim a condição de contorno ajuda, o exercício que eu coloquei lá para o dia 5 de novembro, parte B, não ajudava, mas aqui ajuda. Por quê? Em y igual a h, a velocidade é zero, e em y igual a zero, a velocidade é vi. Ou seja, a minha velocidade mudou quando a gente mudou de placa, mudou de posição y, tá? Então, Vx é Vx única e exclusivamente de y, tá? A próxima coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Tensor-tensão agora, o tensor-tensão vai ser punk. Agora não tem como fugir da raia, tá? Por quê? Porque aqui a tabela de componentes do tensor-tensão não vai ajudar. Ela só vale para o fluido newtoniano incompressível. O meu fluido ele é modelo Power Law. Então, babou. Fiquei na mão. Eu vou precisar escrever a componente do tensor-tensão que está atuando no meu escoamento, tá? Então, nós sabemos o seguinte. Nós temos essa componente aqui do vetor velocidade que depende de y. Qual é a componente do tensor-tensão? A gente vai fazer o trabalho inverso. Qual é a componente do tensor-tensão que vai fazer essa velocidade acontecer? Ora, o comando já me disse aqui o seguinte. A tal de J vai ser m dvj sobre di
elevado a n, tá? Então, espero que já esteja ficando claro o que vai acontecer aqui, tá? dvj sobre di elevado a n. Então, nós temos uma velocidade na direção x. Então, para esse caso, j vai se transformar em x. E essa velocidade na direção x, ela varia única e exclusivamente com y. Ou seja, i vai se transformar em y, tá? Então, nós vamos ter, para esse caso, uma tal de yx, que vai ser m menos dvx dy elevado a n, tá? Maravilha. Nós conhecemos então a componente do tensor tensão, a relação com a velocidade. Nós podemos partir então para a parte 6, tá? Que é a simplificação da equação do movimento. Eu já adianto para vocês o seguinte, tá? O fluido é modelo Power's Law. Então, de maneira alguma, a gente pode usar equação de Navier-Stokes nesse caso, tá? Então, vai ter que ser a equação do movimento em coordenadas retangulares, tá? E em termos de tensão, tá? Aqui não tem como fugir da raia. Rodrigo, se você olhar para as condições de contorno, a gente só tem condição de contorno para velocidade, tá? Então, mas a gente só vai conseguir obter o perfil de tensão, tá? Eu já vou dar o spoiler aqui. O que vai acontecer então? Se eu resolver o perfil de tensão, tenham ciência de que ele vai ficar incompleto. Eu não vou saber a constante de integração. Mas eu consigo relacionar o perfil de tensão obtido através, tá, dessa equação aqui. E eu consigo achar a velocidade. E se eu achar a velocidade, agora eu tenho duas condições de contorno com a velocidade, eu consigo achar as constantes de integração. E aí, quando eu achar as constantes de integração, eu vou resolver os dois de uma vez. Perfil de tensão e perfil de velocidade. Tá. Vamos lá, então, para a equação do movimento. Eu não sei porque eu pus aqui em coordenadas cilíndricas. Tá? Devo ter copiado um PDF aqui errado. Enfim. Vamos lá, trazer a nossa equação do movimento aqui. Diminui essa querida um pouco, está muito pequena. Está no tamanho perfeito. Perfeito. Só está um pouquinho grande aqui, aí eu desperdiçando o tempo de vocês de novo, tá? 162. Não, está muito grande ainda. 161. Tá, 161 milímetros, ficou perfeito esse tamanho, tá? Então, o que a gente tem aqui é a nossa equação do movimento em coordenadas retangulares, tá? Então, nós temos que lembrar o seguinte, a gente só tem a tal de yx e a gente só tem vx função de y, tá? Então, vamos aqui simplificar, tá? Nada é função do tempo, de cara, eu já adianto isso para vocês. Não vai existir Vy, não vai existir Vz, tá? Não vai existir Vy, não vai existir Vz, existe Vx, existe derrom de Vx, mas derrom de Vx, derrom de x é igual a zero, por causa da continuidade, que eu mostrei no cantinho da tela, tá? Então, a aceleração zero, tá? A velocidade não varia com a posição, nem com o tempo, tá? Então, é um resultado muito comum aqui nos nossos problemas. Vamos lá, a gente só vai ter a tal de yx, tá? Então, vamos lá. Tal de xx, tal de zx, de xy, de zy, de xz e zz. Tal de yz, tal de y vai embora. Tá? O que a gente... Vamos estudar a gravidade aqui. O que acontece com a gravidade nesse problema? A gravidade, ela está toda completamente na direção y. Tá? Então, está aqui a aceleração da gravidade. Tá todinha na direção y. Então, o que a gente vai observar é o seguinte. Não vai existir nesse problema ρgx
e não vai existir ρgy. E agora, ρgz, perdão, falei errado aqui. E o ρgy será simplesmente ρg, tá? Então, o que a gente vai obter como resposta? Na componente x da equação do movimento, nós vamos obter que zero é igual a menos dρ de p dρ de x menos dρ de tal de yx dρ de y. Na componente y, a gente vai obter que zero é igual a menos dρ de p dρ de y mais ρg. E na componente z, a gente vai obter que zero é igual a menos dρ de p dρ de z. Tá? O que a gente pode concluir, então? Nós concluímos que pressão não é função de z. Tá? E nós concluímos também, tá, que a pressão vai ser função de x e de y. Tá? A gente vai ter dρ de p dρ de y e dρ de p dρ de x. Como eu havia comentado anteriormente, eu vou propor o seguinte. Eu só vou considerar a variação de pressão com a direção x, tá? Porque é onde eu tenho os dados, tá? Então, nós vamos ter que dρ de p dρ de x. E a propósito, como eu só estou considerando a variação da pressão com a direção x, a gente fica com dp dx vai ser igual a menos, vai aparecer aqui o seguinte, d tal de yx dy. Por quê? Vx é a função de y, tá? Então, se eu pegar Vx, derivar em relação a y, isso aqui dentro é a função de y, e se eu elevar a n e multiplicar por m, o que eu vou obter continua sendo função única e exclusivamente de y. Então, não preciso me preocupar com derivada parcial, posso ficar só com a derivada total. Tá? E de maneira similar ao que a gente já vem fazendo em alguns exercícios, esse membro da esquerda é unicamente uma função de x, tá? Esse membro da direita é unicamente uma função de y, e a única maneira de uma função de x ser igual a uma função de y é que não existe essa única maneira. Isso é impossível. Essa igualdade só é verdadeira, tá? Se essas duas funções, na verdade, forem constantes. Então, eu vou propor aqui uma igualdade. Vamos pegar aqui uma letra grega do alfabeto, se bem que tem algumas que a gente dá usos especiais, né? Eu já escolhi minha letra grega, tá? Depois vocês vão aprender o que a gente usa, para que serve essa letra na MacFlu, mas vamos chamar isso aqui de eta, tá? Então, essas duas coisas aqui, tá? dp dx e menos d tal de yx dy, serão iguais a uma nova constante que eu estou aqui introduzindo, que eu estou chamando de eta, tá? E a gente pega essas duas constantes aqui, a gente pega isso daqui e divide em duas equações. A gente vai ter que dp dx é igual a eta e menos d tal de yx dy também é igual a eta. Tá? Se a gente resolver a primeira equação, a gente vai ter o seguinte, dp é igual a eta dx. Então, integrando os dois membros aqui, eu não vou integrar de vermelho não, vamos integrar de azul, porque o azul fica muito bonitinho do lado desse verde. Não fica? dp vai variar de P0 até PL e x vai variar de 0 até L. Tá? Então, essas duas integrais são fáceis da gente resolver. A gente vai ter aqui integral de A até B é B menos A, PL menos P0 vai ser igual a eta, que multiplica L. Então, concluímos que eta será igual a PL menos P0 divide por eta. Tá?
para variar, né, Rodrigo? Trazendo essa informação de eta aqui em cima, nós vamos ter então o seguinte: menos d tal de yx dy será igual a PL menos P0 divide por L. Tá? Trazendo esse sinal de menos aqui para o outro membro e aplicando ele aqui nas expressões, nós vamos ter que d tal de yx divide por dy é igual a P0 menos PL divide isso por L. Tá? E agora nós podemos partir para a resolução do nosso perfil de tensão nesse escoamento. Tá? Então, vamos lá. D tal de yx vai ser igual a P0 menos PL divide por L dy. E aí nós vamos integrar, tá, cada um dos membros dessas duas equações, porque nós temos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem com variáveis separáveis. E nós vamos concluir o seguinte: nós vamos concluir que tal de yx, que é o nosso perfil de tensão, será P0 menos PL sobre L vezes Y mais uma constante de integração C1. Tá? Então, o nosso perfil de tensão ele fica aqui como solução geral. Não vai ter problema, tá? Ele não é o meu objetivo, eu posso encontrar. O que eu preciso mesmo é o perfil de velocidade, tá? O que a gente tem, então? Nós sabemos isso aqui em relação ao perfil de tensão, que a tal de yx também é igual a m menos dvx dy elevado a n. Então, vamos fazer uso dessa igualdade, tá? E com isso, a gente vai poder dizer o seguinte, tá? M, abre parêntese, menos dvx dy, isso tudo elevado a n, será igual a P0 menos PL divide por L, y mais C1. Tá? Divide toda essa equação aqui por n. O que a gente vai obter quando a gente dividir toda essa equação por n? Vai ser menos dvx dy, perdeu aqui um pouquinho, elevado a n, que vai ser igual a P0 menos PL dividido por ml y mais C1 dividido por m, que eu vou continuar chamando de C1, tá? Porque m é uma propriedade do fluido que é constante. Tá? O que a gente vai fazer então? Eu vou chamar esse P0 menos PL divide por ml de uma constante. Tá? Essa constante aqui que eu vou introduzir vai simplesmente ser o nosso beta. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, porque a equação vai começar a crescer, a engordar, e eu não quero ficar gastando meu tempo aqui escrevendo P0 menos PL, tá? Divide por ml. Então, a gente vai ter aqui menos dvx dy elevado a n beta y mais C1. Tá? Elevando toda essa equação a 1 sobre n, o que a gente vai obter? Vai ser menos dvx dy, que será igual a beta elevado a 1 sobre n, y elevado a 1 sobre n, mais C1 elevado a 1 sobre n. Tá? E eu posso dizer para vocês que uma constante elevado ao inverso de outra constante continuará sendo constante. Tá? Espera aí. Não. Perdão, gente, eu estou aqui fazendo bagunça. Tá?
eu não posso elevar cada termo individualmente nessa equação aqui, tá? Então, nós vamos ter βy mais C1, tudo isso elevado a 1 divide por n, tá? 1 sobre n. Então, é isso que a gente tem que resolver aqui nesse problema. Vamos lá, então. Vai ficar aqui dvx, que é igual a menos βy mais C1 elevado a 1 sobre n dy, tá? E a gente sabe como se resolve essa equação diferencial ordinária, tá? A diferença é que a etapa de integração ela tá um pouquinho mais complicada, tá? O que eu vou fazer aqui para gente... O que a gente pode fazer para fazer essa etapa de integração aqui? Eu vou propor uma substituição simples, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar βy mais C1. Eu vou chamar isso daqui, tá, de U, tá? E, portanto, du será simplesmente igual a dy de βy mais C1, tá? Então, isso aqui vai ser igual a beta dy, tá? Maravilha. du é igual a beta dy, então, por sua vez, dy será igual a du divide por beta, tá? Trazendo essa informação aqui para dentro da nossa integral azul, o que a gente vai ter então? Vai ficar o seguinte, U elevado a 1 sobre n, o dy é du divide por beta, tá? Então, o que a gente vai ter que integrar? 1 divide por beta integral de u elevado a 1 sobre n du, tá? E a gente consegue fazer essa integral sem problemas. 1 divide por beta, tá? U elevado a 1 sobre n mais 1 divide por 1 sobre n mais 1, tá? Só que U a gente sabe quem é, tá? Então, eu já vou escrever aqui o resultado do perfil de velocidade, tá? O que a gente vai obter então? Nós vamos obter o seguinte. Vx será igual a menos 1 divide por beta, U elevado a 1 sobre n mais 1, tá? Será beta y mais C1 elevado a 1 sobre n mais 1, divide isso tudo por 1 sobre n mais 1, tá? Tá correto isso? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não, não estou esquecendo de nada. Então, a gente põe aqui, tá, mais uma constante de integração para obter, tá, a nossa resposta. Finalmente. Então, vocês percebam que o modelo Power Law ele traz esse desafio, tá? Que você fica com uma constante aqui de integração dentro do expoente. Então, isso acaba dificultando pra caramba a nossa vida, tá? Mas dá para fazer, tá? Eu só parei aqui para dar uma olhadinha, tá? Para ver se eu acabei, tá? É que de repente eu acabei cometendo aqui algum erro, tá? Em algum monitoria anterior, então eu parei para dar uma olhadinha, não observei nada. Eu vi no encontro do sábado aqui, tá? Aconteceu uma coisa bem parecida, mas não foi igual, tá? Que a gente estava aqui resolvendo, eu acho que não deu para fazer isso daqui, tá? Foi bem problemáticozinho, mas como eu consegui zerar uma das constantes do perfil de tensão, e porque eu tinha condição de contorno para tal, facilitava pra caramba a nossa vida, tá?
Aqui não. Aqui eu só vou conseguir achar as nossas constantes de integração quando eu entrar com as condições de contorno da velocidade, tá? Então, agora não tem a raia vai morder forte, tá? Então vai ser dolorido a gente encontrar essas constantes de integração. Eu nem, já admito agora, eu nem sei se eu vou acertar, tá? Mas vamos tentar com o melhor das nossas habilidades. Eu vou pegar quais são as condições de contorno que a gente tem nesse problema. Vamos pegar essa condição de contorno quando o y é igual a zero. A gente vai ter o seguinte, tá? Vx avaliado em y igual a zero é igual a vi, tá? Porque ajuda a eliminar esse termo aqui, o que pode simplificar um pouquinho a nossa vida. Vamos tentar também, já vou deixar aqui a outra condição de contorno, YH é igual a zero. Eu acho que se a gente começar por essa condição de contorno aqui, facilita muito na hora da gente achar o valor para C2, sabe? Vamos começar por essa daqui. Eu falei que não ia começar, mas estou fazendo outra coisa completamente diferente. Vamos lá então. A gente vai ter o seguinte. 0 é igual a menos 1 sobre beta, que multiplica o seguinte. Beta y mais C1, tudo isso vai estar elevado a 1 sobre n mais 1, divide por 1 sobre n mais 1, tá? Mais C2. Logo, nós podemos concluir o seguinte, que C2 vai ser justamente esse termo aqui que eu acabei de marcar, tá? Com um sinal positivo. Então, né, pelo menos para achar C2 foi fácil. Agora, para achar C1 vai ser infernal. Tá, vamos registrar aqui então o que a gente tem até o momento. Nós temos que Vx é igual a menos 1 sobre beta, tá? Que multiplica beta y mais C1 elevado a 1 sobre n mais 1, divide isso por 1 sobre n mais 1, tatã, mais C2, que é... No caso, y aqui, eu vi que eu já cometi aqui um erro, eu larguei o y, tá? É para ser h. Então, vamos colocar aqui bh, tá? E vamos trazer essa constante C2, tá? Então, tá aqui a nossa constante de integração C2. Dá para a gente juntar aqui algumas coisas, tá? Que estão se repetindo, tá? Como esses termos aqui, tá? O 1 sobre b, isso aqui, o 1 sobre b se repete, e esse 1 sobre n mais 1, ele se repete, tá? Então vale a pena dar uma juntada. Vamos obter que Vx será 1 sobre beta, que multiplica 1 dividido 1 sobre n mais 1, tá? Quem vai ficar aqui em evidência? Nós vamos ter beta h mais C1 elevado a 1 sobre n mais 1, tá? Menos beta y mais C1 elevado a 1 sobre n mais 1, tá? E agora nós vamos entrar com a nossa outra condição de contorno, tá? A velocidade vai valer Vy e o y vai valer zero, tá? Aliás, a velocidade vai valer Vi. Eu ouvi que saiu um Vy da minha boca. Eu fazendo a mistureba de palavras na minha cabeça e na cabeça de vocês também. Então, vamos lá. O y vai valer zero. Então, a gente vai ter aqui, essencialmente, C1 elevado a 1 sobre n mais 1. Tá? Então, aqui, olha o trabalho que a gente tem. BH mais C1 elevado a 1 sobre n mais 1 menos
C1 elevado a 1 sobre N mais 1. Sabe o que dá para fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui? Eu preciso de alguma maneira, de alguma forma isolar C1 nessa bodega. Já como o y é igual a zero, facilita um pouquinho a nossa vida. Por quê? Matou esse y aqui, tá? Ficamos com C1 elevado a 1 sobre constante mais 1, que é constante, C1 elevado a constante, tá? Isso aqui continua sendo uma constante, tá? Então, nós temos aqui menos C1. O problema é que BH mais C1 elevado a 1 sobre N mais 1. Isso não me ajuda. Por quê? Eu preciso isolar C1, tá? Para juntar com esse aqui. E isso que é o grande desafio. E eu vou pesquisar um pouquinho. Então, né? É aquilo, é o problema, né? Eu empaquei aqui. Eu não consegui uma maneira de juntar esse C1 com esse C1 para poder isolar e conseguir achar o valor da constante de integração. O que eu vou tentar fazer aqui? Esses exercícios com o modelo Power Law, eles são pesados por causa disso. Às vezes acho muito difícil encontrar a solução geral, a solução particular. Vamos tentar começar com essa constante de integração aqui, para ver se isso facilita a nossa vida. A gente vai ter o seguinte: Vx é igual a menos 1 sobre beta, tá? Y vai valer zero. Então, a gente vai ter o seguinte: C1 elevado a 1 sobre N mais 1 divide por 1 sobre N mais 1 somado com C2, tá? E aí, o que a gente vai poder fazer? Então, para eu não gastar caneta virtual fazendo aqui, eu tentei aqui, tá? Fazer um pouquinho. É claro que tentei fazer um pouquinho aqui, tá? Mas como dá para ver e a câmera não está ajudando, nós não vamos conseguir ir longe, tá? Com essa história, tá? Eu vou tentar uma última coisa, tá? A minha última tentativa aqui para tentar achar essas constantes de integração, eu vou tentar substituir as duas constantes ao mesmo tempo, obter um sistema de equação e encontrar, tá? Se tudo der certo. Vamos lá, então. Como é que vai ficar a primeira? V e F igual. Vamos só fazer um acordo aqui também. Vamos chamar esse 1 sobre N mais 1. Vamos chamar aqui de alfa, porque ele aparece tanto, né? Ele está começando também a me perturbar meu consciente. Então, substituindo, vai ficar menos 1 sobre beta, tá? 1 sobre alfa beta vezes zero mais C1 elevado a alfa mais C2, tá? E a gente vai ficar também com zero é igual a menos 1 sobre beta, 1 sobre alfa, tá? Beta H mais C1 elevado a alfa mais C2, tá? Então, essencialmente, o que sobra aqui? Esse beta zero vai embora. Então, aqui vai sobrar C1 elevado a alfa mais C2, tá? O que dá para a gente fazer aqui? Dá para fazer aqui
C1 sobre alfa beta, né? C1 alfa. E aqui vai ficar menos 1 sobre alfa beta, beta HC1 mais C2. E eu não vejo o que a gente pode fazer para encontrar C1 e para encontrar C2. Eu acho. Mas aí eu tava pensando em isolar C1 aqui em cima. Eu tava pensando em isolar C1 aqui em cima e depois mais a C2 que ia cair dentro do expoente, tá? Então ia dificultar muito a nossa vida. Acabou de me chegar uma ideia aqui. Eu acho que nós poderemos elevar as coisas a 1 sobre alfa. Peraí. Eu acho que vai dar certo. Ou não. Não, acho que não vai dar certo. Ai, eu não faço a menor ideia do que fazer para resolver esse problema. Olha só a graça, né? Porque o seguinte, essa história de elevar tudo a 1 sobre alfa e sumir com o expoente, ela só funciona se eu só tiver um termo em cada membro da equação, tá? Se eu tiver mais de um termo, aí vai tudo para as cucuia. Aí não me ajuda. Não me ajuda em nada. Por exemplo, aplicar 1 sobre alfa aqui não adianta, tá? Por quê? Porque eu fico aqui com 1 sobre alfa, eu fico com esse termo entre parênteses que eu não consigo separar. O que nos jogou nessa bagunça em primeiro lugar, tá? Eu vou tentar. Meu Deus, hein? Meu Deus. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Então, só pra. É aquele momento que eu adoro passar vergonha, tá? A tristeza é que eu não consegui, de maneira nenhuma, resolver o valor dessas constantes aqui, C1 e C2, tá? Então, fica um pouquinho difícil, tá? Resolver esse problema. Se tá assim, contextualizando, se precisasse a todo custo obter essas constantes C1 e C2, o que a gente faria? A gente poderia fazer por método numérico, por incrível que pareça, tá? Você vai entrar com beta, que é o P0 menos PL sobre ML, vai calcular a alfa, tá? E vai chutando valores de C1 e C2, tá? Até fazer com que a velocidade, tá? Ela seja zero quando y for igual a h e seja VI, tá? De 0,07 metros por segundo quando y for igual a zero, tá? Isso é só lembrete que também eu não sou perfeito, sei muita coisa, mas não sei tudo, tá? Vira e mexe, isso acaba acontecendo. É normal, às vezes eu não conseguir, especialmente com esse modelo Power Law, eu não consigo, às vezes, encontrar, tá, as constantes de integração. A única coisa que eu posso dizer é torçam para na prova de vocês, que é dia 9, não cair, né, o modelo Power Law. Se não cair, dá para fazer tudo. Se cair, coisas estranhas como essa
podem acontecer, tá? Um exercício parecido que tem no Bird aqui, tá? Eu sei que é possível resolver, mas eu não sou capaz de resolver, tá? É porque do Bird tem. Eu não tirei essa questão do Bird, mas ele resolve um exercício bem parecido, tá? Que é o escoamento, tá? Do fluido Power Law em uma fenda estreita, tá? Só que esse problema aqui está na vertical e ele define as componentes do tensor-tensão de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, eu preciso, no caso, para conseguir resolver, tá? Ou entender o que está acontecendo aqui do Bird, que a propósito é um nível de pós-graduação, né? Então é até normal que eu não consiga, não cheguei nesse momento, ou modifique esse exercício, tá? Mas então é isso por hoje, para esse domingo, tá? Então fica aí, em outras palavras, um pouco broxante, mas é o que tem pro almoço, gente. Então, até segunda e estaremos lá.